governos e poderes, teu nome é sobre todos. teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome É sobre todos. e os anjos clamam, Santo, toda a criação. As muitas gerações rendidas em louvor. Paz do Senhor. Se colocar de pé, por favor.
número 150. Homenagem à nossa pastora Lu. Quem foi no Vem Ver, dá um glória a Deus. Eita. Quem foi abençoado ontem lá no Vem Ver, dá um aleluia. Quem não foi, o próximo profetizo que você vai em nome de Jesus. Tempo precioso, queridos. Meio do mato, um calor da bexiga, mais um vento do Espírito, né? Uma presença gloriosa e o mais importante, Deus estava naquele lugar. Foi glorioso, foi poderoso. Quanto testemunho, quantas experiências. Momento incrível. Glória a Deus. Salmo de número 150. NAA. Por favor. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no com segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e com liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-nos com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Aleluia. Amém? Você pode repetir comigo? Diga: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Pai, nós respiramos. Obrigado, Senhor, porque nós respiramos, estamos vivos, estamos alegres, estamos, ó Pai, com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que nós temos vivido, pela Tua graça, pelo Teu imenso amor, pela grandeza do Teu nome. Deus, nós adoramos o Senhor pela grandeza de quem Tu és, reconhecemos a grandeza de quem Tu és, Senhor, e Pai, respiramos, e a Tua palavra fala que todo ser que respira, louve ao Senhor, e é isso que nós como igreja queremos fazer nessa noite. Queremos adorar ao Senhor, queremos louvar ao Senhor. Receba o nosso culto, Pai. Receba o nosso culto. Receba um culto de gratidão, um culto, Pai, de adoração ao Teu nome. Entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Existe um som que é entoado nos céus, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E é isso que eu gostaria de te convidar a declarar nessa noite, com toda a sua força, com todo o seu fôlego, com todo o seu coração. Vamos cantar essa canção que é eterna, declarando: Santo, Santo, Santo. Nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, o Rei sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando: Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção
que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Santo é o Senhor. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando: Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, e quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar, a igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção
Em uma só voz declaramos: Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, e quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. acontecerá. E o seu nome é Esse lugar é teu, Senhor. Esse ambiente é teu, Jesus. Te convidamos, Espírito Santo. Flua nesse lugar, papai. Flua dentro dos corações, Jesus. Flua dentro de cada família aqui representada, Jesus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Esse é o dia em que nós esperamos, papai. Esse é o dia em que nós ansiamos para que aconteça, Jesus. Nós queremos estar na sua presença. Nós queremos morar contigo, caminhar contigo, viver contigo todos os dias, Pai.
Não é simplesmente pelo lugar que será perfeito, mas é por quem nos aguarda nesse lugar. E o seu nome é Jesus, Yeshua, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós te adoramos, Jesus, e pedimos: toma esse lugar, Pai, e com os anjos nós declaramos: santo, 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 e para sempre declararemos que somente tu és santo, Pai. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo,
domínios, e poderes, teu nome é sobre todo. Com toda a fé nós declaramos teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Não há quem se compare. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, e os governos e poderes, o teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Santo, 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 Pai. Não há ninguém que se compare a ti, Jesus. O teu nome é todo poder. Ao teu nome se rendem céus e terras, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia
em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida, Jesus, melhor do que tudo que nós temos, Pai, é o teu amor. Não há nada de maior valia, não há nada de mais valioso, Jesus, do que a tua presença, Pai. E é isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos, é isso que nós ansiamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor está nesse lugar, nós te exaltamos, Jesus, porque essa casa, porque esse ambiente é teu, Pai. A Yamir pertence ao Senhor Jesus e nós declaramos que não só ela, mas que Nova Mutum pertence ao Senhor Jesus, o Mato Grosso, o Brasil, Pai amado, a América do Sul, as Américas, Pai amado, tudo é teu, Pai, tudo é teu. Nós te exaltamos, Jesus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem suprido, Pai amado, tudo aquilo que é necessidade nossa como teu povo, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem conduzido os nossos passos, Espírito Santo. E nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Nós te exaltamos porque o teu amor é incondicional. Nós te exaltamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é perfeito e porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Em sinal de gratidão, nós rendemos toda adoração ao teu nome, Pai. E trazemos também os dízimos e as ofertas diante do seu altar, Pai. Trazemos o nosso coração, entregamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Entregamos, Pai amado, o nosso trabalho. Entregamos tudo que temos e somos diante do Senhor, Pai. E declaramos: toma, recebe, porque tudo é teu, Jesus, tudo é teu, nós somos teus. Pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações essa noite, Pai, assim como o Senhor já tem falado. Essa é a nossa oração, em o nome santo e poderoso de Jesus, amém. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aleluia. Você está feliz? Deixa eu aumentar meu espaço aqui. Uau. Estou também, queridos, muito grato, com o coração cheio de gratidão pelo tempo, pelo momento, pelo dia de ontem, por tudo aquilo que Deus fez. Quero de novo, diante da igreja, honrar todos os nossos
líderes, pastores nossos jovens, pastora Cris, Jeff, Elaine, toda a equipe, todo mundo que trabalhou, ajudou. Pensa num dia incrível. Começamos um culto ao Senhor ontem, 9 horas da manhã, e fomos terminar, que hora? 5:30 da tarde. Cultinho de quantas horas deu aí? Um monte de horas. E eu sei que Deus tem algo muito poderoso para mim e para você, e eu quero muito. Parece que eu falo isso todo culto, querido, mas escute bem. O culto de hoje tem que ser especial na sua vida. O culto de hoje é um culto que vai determinar todo o teu entendimento naquilo que Deus é, naquilo que nós somos, no evangelho que nós cremos. É a essência do porquê você está aqui. É o motivo pelo qual você está aqui. Se você entender esse culto, queridos, você não vai... Eu sei que você entregou o teu melhor, eu também entreguei o meu melhor na adoração. Mas eu quero que você tenha um entendimento, porque as músicas que a equipe ministrou hoje, uau, querido, é a minha pregação inteira. E ontem nós começamos com a Estela, depois quem foi a pastora Cris, depois foi Jefferson, depois foi pastor Alexandre, depois Jefferson, né? Nós tivemos 4 ministrações ontem, com temas diferentes, e todas poderosas, e eu quero trazer, eu não vou dizer um compilado, porque não tem como, mas a Estela começou falando da grandeza de Deus, amém? Quem estava no Vem Ver? E eu quero falar um pouquinho, trazer esse entendimento, do tamanho do Deus que você serve. Ou qual é o Deus que você serve, ou como você enxerga o Deus que você serve. E isso faz toda a diferença para a nossa caminhada cristã, isso faz toda a diferença para a nossa vida, isso, queridos, isso muda tudo. Jeremias 10, versículo 6, preciso começar. Agora tudo é RA, tá? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és, e grande é o poder do teu. Vou contar até 3, nós vamos ler todos juntos esse versículo. Jeremias 10, 6, 1, 2, 3. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, por cada vida que o Senhor trouxe nesse dia, nesse culto, por aqueles que estão conectados conosco, e onde essa palavra chegar, eu oro para que a revelação do teu Espírito, Pai, fale, mostre, traga todo o entendimento a cada coração, Pai, que o teu nome possa ser engrandecido, e que tudo aquilo que teu Espírito tem para as nossas vidas, como famílias, como moradores desse lugar, Pai, que tudo aquilo que o Senhor quer em nós, Pai, que o Senhor traga esse entendimento, é minha oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma vez eu contei uma historinha aqui, e eu já escutei, e eu quero repetir. Se você ouviu, você escuta de novo. Se você não ouviu, você pega pela primeira vez. Mas tinha um menininho, e ele estava com seu pai, e de repente ele viu um risco branco no céu. E qual é a criança que nunca ficou assustada com o risco de fumaça branca no céu? E falou: pai, o que é isso?
E aí o pai fala: filho, é um avião. Olha na frente do risco. E se você olhar com muita atenção, num dia de céu claro, você vai ver o avião que está fazendo toda essa fumaça. E o filho olha: uau, que incrível, o avião como é alto. E um dia, esse filho junto com o pai vão fazer uma viagem internacional, e eles chegam no aeroporto, e na hora de embarcar, o filho olha para aquele avião, e ele fica espantado com o tamanho, com a grandeza daquele avião. E quando ele entra, tem as aeromoças, tem todo o pessoal de bordo, ele olha, tem uma fileira de 3, outra de 4, outra de 3, 10 pessoas por mais de 40 números, um avião para mais de 400 pessoas, com vários banheiros, com comida, com televisão, e ele fica admirado demais, e o pai fala: filho, isso aqui era aquele avião que você tinha visto aquele dia, ou um semelhante. E o filho fala: não é possível, pai, aquele era muito pequeno, aquele... E o pai fala: filho, a verdade não é que o avião era pequeno, é que a gente estava muito distante. O avião nunca mudou de tamanho, a questão é a distância que nós enxergamos o avião. Escute bem, Deus, ele nunca perdeu a sua grandeza, a questão é qual a distância que nós estamos o enxergando. Qual é o tamanho de Deus para mim e para você? Qual é o som que você ouve? É um ruidinho lá no céu? Ou é aquele som ensurdecedor de quando uma turbina liga e você está do lado, você fala: meu Deus, que grandiosidade que é isso? E é sobre isso, queridos, que eu quero conversar com você essa noite, falando sobre a grandeza de Deus. O texto de Jeremias fala que ninguém há semelhante a ti. Presta atenção, ninguém há semelhante a ti. Isso é aquilo que a Bíblia fala. A questão é como eu enxergo isso. E eu estou falando que isso faz toda a diferença, queridos, porque a revelação que nós temos da grandeza de Deus vai determinar o quanto nós tememos Ele. A revelação da grandeza de Deus vai mostrar para nós o quanto que nós o amamos, o quanto que nós o obedecemos, o quanto que nós o seguimos, o quanto que nós o reverenciamos, o quanto que nós nos prostramos. Toda a nossa atitude, todos os nossos passos, a nossa fé, tudo aquilo que nós fazemos, depende de como eu enxergo a grandeza desse Deus. E igual eu te falei, Ele não muda, Ele é eterno, a sua grandeza é insondável. A questão é nós que temos uma revelação distante ou mais próxima, nós que enxergamos de uma maneira longa ou mais pertinho. E queridos, eu quero profetizar com toda a fé que tem no meu coração, que você vai sair daqui enxergando um Deus grandioso na tua vida, em nome de Jesus. E tem algumas maneiras, queridos, que a própria Bíblia, e eu quero passar por isso muito rápido, que a própria Bíblia nos diz que nós enxergamos essa grandeza. A primeira, queridos, está no nosso espírito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, 6 diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de...
Escute isso, para que você entenda. O próprio Deus está falando o seguinte, que Ele resplandeceu no nosso coração, que Ele derramou no nosso coração, para que o nosso coração pudesse entender, conhecer a glória, a grandeza de Deus em Cristo. Então, uma maneira de nós identificarmos, de nós sabermos, de nós reconhecermos a grandeza de Deus, é que Ele mesmo colocou essa grandeza no nosso coração. Eclesiastes 3, versículo 11 diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, que nós temos a eternidade. Então, queridos, você pode ser ateu, você pode ter outra religião, mas todo homem, todo ser humano tem algo dentro do coração dele que vai expressar a grandeza, a grandiosidade de Deus. Pode ser que teu foco esteja errado, esteja em outro lugar, mas que há algo que Deus colocou dentro do nosso coração, que mostra, que revela a grandeza de Deus, querido. Isso é bíblico, isso é inquestionável. E tem outra, e é que eu gosto muito, uma outra maneira de nós vermos, né, a grandeza de Deus, Salmo 19, que é sobre a criação. Salmo 19, 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Presta atenção, primeiro versículo, querido, que os céus proclamam, anunciam, testificam, revelam a glória de Deus, e o firmamento, a criação, toda a obra das suas mãos. O que o salmista está falando, querido? É que quando você olha para a natureza, para a criação, para a grandiosidade de tudo aquilo que está envolto, isso revela a grandeza, a soberania, a majestade de Deus. E eu não sei se você consegue, querido, mensurar isso, mas eu quero te ajudar assim de uma maneira muito rápida. Eu fico apaixonado. Eu tenho já uma veia, né, de ser filho de biólogos, mas, queridos, é algo incrível. Presta atenção. A natureza, planta, árvore, ela sobrevive, ela cresce, ela frutifica com 4 elementos. Diga, 4 elementos: água, luz, gás carbônico e sais minerais. Diga, água, luz, gás carbônico, sais minerais. Toda árvore precisa disso. Esses 4 elementos, queridos, são só 4 elementos. Aí vai lá uma árvore, uma semente que nasceu, ela pega esses 4 elementos e produz para você uma melancia, que tem a sua polpa vermelha, doce. Da onde saiu esse vermelho? Aí tem uma outra árvore que produz para você uma laranja. Você corta, ela já é menor, mas ela dentro é amarelo. O que ela usou? Água, luz, gás carbônico e sais minerais. Só que agora ela é amarela. Aí você pega uma jabuticaba, aí você pega uma amora, aí você pega uma pitaia, aí você pega um abacate que é verde, aí você pega um coco, querido. Coco da Bahia é algo incrível. Ele pega uma... Ota Jesus, deixa Deus te usar. Vai ser fogo e glória hoje, querido. Queridos, presta atenção, o coco da Bahia, ele pega um barro, uma água, com sais minerais que está na raiz, ele pega e ele faz, através daquela seiva bruta que você aprendeu lá na escola, que vem pelas raízes, vai lá em cima, tem toda a fotossíntese, desce aquela seiva elaborada, lembra daquele negócio, xilema, floema, isso? Desce, aí desce isso aqui, eu desenterrei mesmo, queridos. O Mauri Trevisan ia ficar orgulhoso agora. Não me pergunta mais não, que ele morreu, gastei tudo já.
Queridos, aí você apanha um coco, querido, em vez de ter sujeira, ele tem uma água limpinha, docinha. Aí você abre o coco, tem uma massa branca, dura, gostosa, nutritiva, dos mesmos 4 elementos. Um faz melancia vermelho, outro faz coco branco, outro faz amarelo, outro faz verde. Querido, isso é algo incrível. Às vezes a gente não para pensar. A natureza, todos os cientistas, eles procuram algo, sabe, para tentar derrubar a Bíblia, para tentar derrubar a criação, mas eles se encurvam diante da grandeza, da maravilhosa graça, amor, poder de Deus. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Para aí. Eu não posso nem parar aqui, querido, porque eu empolgo. Mas um tsunami, uma onda, uma ondinha, um pouquinho que a água cresce, querido, fez um estrago no nosso Rio Grande do Sul. De matar, uma onda, querido, devasta, destrói países. Eu estou falando de uma onda. São alguns metros acima de um mar que é grandioso. Agora a própria palavra fala que o nosso Deus, Ele é tão grande, que Ele mede as águas na concha das suas mãos. A grandiosidade de todos os oceanos, o próprio profeta aqui está falando que Ele mede na palma das suas mãos. E não só isso, Ele fala dos céus. A gente não entende nada de céu, nada. O homem não tem condição ainda de, por melhor que sejam os astrônomos, astrologias, os telescópios, todas aquelas coisas, é muito ainda pequeno. E a gente ainda, para você ter uma ideia, a gente ainda com toda essa pequenez, a gente conhece mais do céu do que do mar. Então a gente não sabe nada, o ser humano não sabe nada. Eu não sei se você sabe, querido, mas a estrela mais próxima está a 4,3 anos-luz da Terra. Eu não sei também se você sabe, mas a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Eu vou repetir, para você entender. A velocidade da luz é uma unidade de medida. Ela é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, 2, a luz andou 300 mil quilômetros. E para eu dar uma volta na Terra, são 40 mil quilômetros. Então em um segundo, a luz deu mais ou menos 8 vezes 4, 8 voltas. 8 voltas durante toda a Terra, em um segundo. Agora você imagina isso, vezes 1 minuto, vezes 60. Agora você imagina isso vezes hora, vezes um dia inteiro. Agora vezes um mês, não, agora vezes um ano. E essa é a medida, anos-luz. Uma estrela é medida em anos-luz, 4,3 anos. Querido, é uma estrela que está praticamente dentro da nossa galáxia. Dentro não, né? Está da nossa galáxia. Mas é a estrela mais próxima. Se você montasse um avião mais rápido hoje aqui, na Terra, você demoraria 51 bilhões de anos para você chegar à estrela. Só estou trazendo dimensão. E eu estou falando a estrela mais próxima da Terra, 4,3. Mas nós temos, querido, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, milhares e milhares de estrelas. Nós temos estrelas a 4,3 milhões de anos-luz. A próxima galáxia, que tem mais milhões de anos-luz, chama-se Andrômeda, e ela está a 2,8 milhões de anos-luz. Milhões, querido, você não consegue mensurar isso, nem eu, e nem ninguém. E eu estou falando da segunda galáxia, mas tem um monte de galáxias, tem 1 milhão de galáxias, querido. Salmo 147, versículo 4.
Se você não conseguir dar um glória a Deus agora, querido, Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, oh glória! Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu. Queridos, um Deus que conta, que sabe todas as estrelas, os milhares de estrelas, e sabe todas pelo nome, querido, é o Deus que te ama, é o Deus que sabe quantos cabelos você tem, é o Deus que fala assim, se um pardal morrer eu sei, agora você acha que eu não sei as coisas da tua vida? O nosso Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus que mede, consegue colocar todas as águas na sua palma, que tem as estrelas todas contadas, que sabe o nome delas, quanto mais você que é filho amado. E sabe o que é o problema de tudo isso? Que nós não vamos poder dar desculpa, querido, quando nós chegarmos diante do céu. Um dia nós vamos estar diante do tribunal, um dia nós vamos estar diante de Jesus, o justo. Nós acabamos de cantar aqui, que vai tocar a trombeta, a igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada. Paulo, ele fala, ele nos adverte, Romanos 1, versículo 20. Por quê? Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, presta atenção, os atributos, as características, as qualidades, as grandezas invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, a sua própria grandeza, a sua própria majestade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram. Tais homens são por isso. Você não vai poder chegar no céu e falar assim, Deus, eu não sabia da tua grandeza, do teu poder. Ele vai falar assim, não, a criação, a natureza, tudo aquilo que você viveu, isso já testificava, já mostrava, já reverenciava quem eu era, quem eu sou na sua vida. Então, queridos, é algo que nós temos que ter esse entendimento. E por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque às vezes você entrou aqui ainda enxergando um aviãozinho longe. Eu sei que você acredita, eu sei que você vê, eu sei que você crê, mas talvez a distância ou a maneira de você enxergar esse Deus seja diferente. E eu quero trazer, querido, essa revelação, esse entendimento, para que você possa entender sobre isso. Vamos continuar. E nessa infinidade, nessa grandeza que Deus fez todas as coisas, o que Deus resolve fazer? Eu e você. Eu e você, nós somos a cereja. É isso aí que você pensou mesmo. Querido, nós somos a obra-prima. Nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos sabe aquele mimo de Deus? Quando Deus falou assim, uau, esse mundo, essa grandeza, essa maravilha, mas eu preciso fazer alguma coisa à minha imagem e semelhança, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou soprar a vida, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou soprar o Espírito. Então Ele olhou e falou, vou fazer, e fala o teu nome aí, fez você, querido. E queridos, essa obra é maravilhosa. Lá em Gênesis 1, 26, Jesus, Deus, Espírito Santo, falava que o Espírito passeava na terra, que Jesus, você sabe que Ele era o Verbo, então Ele fala, façamos o homem à nossa imagem.
Então Deus faz a criação, faz o homem. No versículo 28, Ele passa essa autoridade da terra para o homem. Ele fala: ó, vocês vão dominar, vocês vão sujeitar a terra. Eu estou dando essa autoridade para a terra para vocês. E o que acontece, você sabe? O homem quebra essa aliança. Querido, eu fico imaginando o coração de Deus, com toda essa grandiosidade, com todo esse tamanho, Ele olhando, sabe, para a criação, e essa criação rompendo, quebrando uma aliança de amor que Ele fez. E Deus ali, queridos, Ele coloca alguns princípios. O pecado, Ele falou que faz separação entre nós e Deus. Então ali houve uma quebra, houve uma separação. Ele falou que todos pecaram, então não tem um justo, todo mundo pecou. A nossa natureza, Davi falava isso: eu já nasci com essa natureza, desde o ventre da minha mãe eu nasci com isso. Querido, você não precisa ensinar uma criança a mentir, a enganar. O filho tem 1 ano, 2 anos, nem sabe falar, de repente você vê umas atitudes e fala: mas quem que ensinou esse menino a fazer essas coisas, meu Deus? É uma natureza carnal, natural, que já vem, sabe, de dentro da gente. A Bíblia fala isso, que todos nós nascemos, pecamos, erramos, e fala que o salário do pecado é queridos, o resultado, é isso, o resultado do pecado é morte. E fala que, para haver remissão de pecados, precisa ter derramamento de sangue. Remissão, talvez você não entenda o que é isso. Remissão, querido, é absolvição, é perdão. Entendeu? Para a pessoa ser perdoada, ser absolvida, precisava ter sangue, precisava ter um princípio. Isso era um princípio. Por isso você sabe lá do Velho Testamento que, coitados animaizinhos, morria, porque quem que tinha que morrer? Era o pecador, era o cara que errou. Mas Deus já amava tanto que Ele falou: coloca uma ovelha lá no teu lugar. Mas precisava ter sangue. Agora Deus, Ele precisa remir a terra. Deus, nessa grandiosidade, Ele precisa restabelecer o contato dEle. Então Ele fala: vou mandar um anjo. Mas Ele fala: não, mas eu dei autoridade para o homem. Anjo não tem legitimidade. Presta atenção, anjo não tem legitimidade, porque quem que perdeu a autoridade foi o homem. Então quem teria que resgatar, quem que teria que pagar o preço também tem que ser um homem. Ele não poderia pegar e tomar de novo essa autoridade que ele já tinha passado. E anjo, queridos, se você lembrar, o anjo, queridos, se Deus quisesse fazer isso aqui, ó, um anjo sozinho lá com Sacira, ele matou 185 mil. Se Deus quisesse mandar um Miguel, um anjo para vir destruir tudo o pecado, Ele poderia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que não foi um anjo, não foi qualquer ser. Ele falou assim: não, vai precisar ser um homem. E esse homem, filho, vai ter que ser você. Esse homem vai ter que ser você, porque vai ter que passar por todos aqueles princípios, vai ter que sofrer tudo aquilo lá, mas eu preciso de alguém para redimir, para absolver, para resgatar. Vai ter que ter sangue, vai ter que ter morte, porque é isso que o salário do pecado é. Então, filho, vai ter que ser você. Presta atenção. Você conhece a história? Deus precisa de um homem sem pecado. Não tem ninguém perfeito na terra. Então Deus precisa mandar o seu filho, e esse filho tem que ser 100% homem. Amém? Amém? Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Filipenses 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ou seja,
Deus manda o seu filho passar por todo o processo da humanidade. Ele entra dentro da barriga de Maria. Ele nasce em Belém, ele cresce como um menino, vai para Nazaré, se torna o Jesus de Nazaré, se torna carpinteiro, vai para a escola, solta pipa, joga bola, brinca com seus amigos. Jesus então agora é 100% homem, com irmão, com irmãs, com pai, com mãe, vivendo uma vida natural, passando pelo processo fisiológico que cada um de nós passamos, amém? Então diga assim: Jesus foi 100% homem, natural, mas não tinha como um homem natural vencer o pecado, então ele também precisava ser 100% Deus. Então esse mesmo homem natural, que nasce de Maria, que é homem fisiológico, ele também é o Cristo, ele também é o eu sou, ele também é o Todo-Poderoso, ele também é aquele que está com o nome sobre todo nome, ele também é aquele que tem a divina semente, ele também é aquele que tem todo o poder. Entenda isso, queridos. Jesus de Nazaré, um homem, 100% homem. O Cristo, o Filho de Deus, o que tem todo o poder, o que fez todas as coisas lá atrás. Aquele que era o verbo, aquele que no princípio criou todas as coisas, aquele que sem ele nada do que se fez, presta atenção, sem ele, João 1 versículo 3, por favor, sem ele nada do que se fez, como que é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foi feita por intermédio. Queridos, não foi algumas coisas, foram todas as coisas foi feito por intermédio, e sem ele nada do que foi feito se... O que o João está falando é o seguinte, gente, eu preciso trazer uma elucidação, um esclarecimento para vocês. O Cristo, entendeu? Foi que fez tudo que você vê. Sabe a natureza, sabe o céu, sabe o mar, sabe o oceano, sabe as estrelas, sabe o haja luz, sabe o haja firmamento. Por isso que lá João 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é o verbo, queridos? O verbo é ação. Ar, er, ir, or. Só os ninjas vão saber o que eu fiz aqui agora. Só os PhD na imaginação. Não vou nem falar nada. Volta aqui. Abre um parênteses aqui, querido. Tem um povo aqui nessa igreja que estão treinando tanto imaginação que é uma palavra. Cadê a Pri? A Pri está aí, do Rony? Não, eles não vieram. A Pri tem aquele negócio de linguagem de sinais, né? Só falta isso, queridos, porque eles dão um sinal assim, o outro fala abóbora roxa. Você fica olhando, como assim? Mas volta para o Cristo. Volta para o Cristo. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que João, ele está dando uma informação muito importante, que esse Jesus fez todas as coisas, e que sem ele nada poderia ser feito. Então agora, esse homem vem 100% homem, e quando nasce dá o nome de Jesus, e ele passa a ser conhecido como Jesus de Nazaré, porque a cidade que ele mora, é a cidade que ele vive, é a cidade que ele cresce, o carpinteiro, aquele que tem a vida normal. Mas dentro desse Jesus de Nazaré, tem também
vem o Cristo, que é a semente pura, que tem todo o poder, que é homem que nunca pecou, que é aquele que tem toda a autoridade, aquele que o demônio olha para ele e fala assim: o que você está vindo antes da hora me atormentar? Eu sei quem você é o Filho de Deus, você é o escolhido, é aquele, querido, que foi a divina semente que o próprio Deus enviou para estar aqui no nosso meio. Então, agora eu tenho um homem que tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Amém, queridos? Por que eu estou te falando tudo isso? João 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados. É o próprio João falando, tá? E o João está escrevendo um monte de maravilha, um monte de sinal, um monte de milagre que Jesus fez. E agora ele começa a falar o seguinte: esses sinais, tudo isso que eu registrei, esse monte de coisa absurda que vocês viram, que vocês ficaram admirados, é para que vocês possam acreditar que Jesus é o... Presta atenção nisso, gente. É para que vocês creiais que Jesus é o Filho, e para que crendo tenha vida em seu nome. Queridos, por que o João precisa enfatizar que esse Jesus é também o Cristo? Isso foi uma preocupação de João, está escrito porque às vezes, querido, é algo que está dentro de nós, às vezes é algo que nós não percebemos, porque tem muita gente. Se você perguntar para um judeu hoje, fala assim: você acredita em Jesus? Ele vai falar: acredito. Quem que é Jesus? Ele falou assim: ó, Jesus foi um homem que nasceu de Maria, que nasceu em Belém, tem os registros, tem todos os documentários, fez grandes sinais, grandes coisas. Mas você acredita que ele é o Cristo? Não, senhor. Então o que eles fazem? Eles acreditam que Jesus veio, eles acreditam que Jesus é filho de Maria, mas eles não acreditam que era o Cristo, que era o Messias, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder. Então João aqui ele está falando: ó, eu quero escrever tudo isso para que vocês acreditem que esse Jesus aqui, que nasceu de Maria, que é 100% homem, é também o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui está a grande, querida, questão. Porque muitas vezes a gente a conhece, a gente sabe quem é, a gente recebe Jesus, mas a gente não tem a revelação do Cristo. E isso precisa entrar no teu coração. Porque Jesus, a gente simplesmente lê, você pode receber, mas o Cristo, Ele é revelado pelo Pai que estás no céu, querido. O Cristo, Ele é revelado dentro de nós, através do Espírito Santo. A grandeza do Cristo, a grandeza do Messias, a grandeza do Salvador, o tamanho, o poder de quem Ele é uma revelação do próprio Espírito em nós. Amém? Amém? Mateus 13, versículo 54. Olha aqui que o próprio pessoal lá falava. E chegando à sua terra, ensinavam na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde que vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aqui o que chama sua mãe Maria, e os seus irmãos chamam Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Queridos, o que Mateus aqui está querendo dizer? Gente, a gente conhece Jesus, a gente sabe onde ele nasceu, a gente conhece os irmãos, sabe o endereço dele, a gente sabe a profissão dele. Não é ele que fez todas essas coisas. Agora, para esse povo ter o entendimento, a revelação de que ele não era só 100% homem, mas era 100% Deus,
Isso transformava a vida, isso fazia a pessoa passar de ser um admirador para ser um discípulo, um apaixonado. Eu vou repetir, querido, talvez você é um admirador de Jesus, talvez você conhece da história de Jesus, você sabe dos sinais de Jesus, mas Jesus não quer só que você seja um admirador, Jesus quer que você tenha uma revelação de que Ele é o Cristo na tua vida, que Ele é grande, que Ele tem todo o poder, que Ele te ama, que Ele cuida de você, mas a tua vida precisa ser totalmente dEle. Mateus 16, 13. Vamos lá, que agora que fica bom. Então, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, pergunta a seus discípulos: quem diz o povo ser? Quem? Diga, o Filho do Homem. Eles, olha a pergunta de Jesus, vamos entender. Raciocina aqui comigo. Jesus agora ele não está perguntando o seguinte aos discípulos. Cara, estou com uma curiosidade. O que o povo está falando que é Jesus de Nazaré? Não é essa a pergunta. A pergunta dele é: o que o pessoal fala que é o Filho? Filho com letra maiúscula, você está vendo aí? O que o povo está falando que é o Filho do Homem? Próximo versículo. Onde que eu estou, hein? Mateus 16, 13. É isso? 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A forma como que as pessoas enxergavam Jesus ele é um profeta, ele é um cara incrível, talvez ele é mais um Jeremias, talvez ele seja mais um João Batista. Queridos, João Batista foi um cara que foi um ícone, foi um cara que marcou, foi um cara poderoso, importante. Então talvez eles falassem isso, até assim, uau, ele é um profeta poderoso. Jeremias foi um cara, imagina, ele foi Isaías, ele foi Moisés, é mais um desses do qual nós vamos lembrar. Mas Jesus, queridos, ele sabia que ele era muito mais do que isso. Então ele muda agora a pergunta. Isso é aquilo que o povo aí está falando. Próximo versículo. Mas vós, continuou ele, quem dizes que? Diga, eu sou. E eu quero parar aqui porque isso também... Essa parte, se eu fosse escrever a Bíblia, eu colocaria isso aí tudo com letra maiúscula, se fosse eu. Como não sou eu, a gente obedece e glória a Deus, né? Queridos, agora Jesus está... Ele está querendo saber não do Jesus de Nazaré. Ele está sabendo o que vocês acham do eu sou. Do eu sou. E você precisa entender isso. Êxodo 3,14. Quando Moisés é chamado, escuta isso. Quando Moisés ele é chamado para ir representar o povo, você vai diante de Faraó, você vai livrar o meu povo. Ele falou assim, mas eu vou falar o quê? No nome de quem? Então diz, você vai no nome do eu? Aí está tudo maiúsculo, está vendo? Olha que bonito, amo esse maiúsculo. Você vai no nome do eu sou. Por quê? Porque, queridos, era o nome mais poderoso de Deus. O povo judeu até hoje tem medo, não fala, não tem dificuldade de pronunciar isso, de tamanha reverência, de tamanha grandiosidade que era o eu sou. Era o Deus criador, era o Yahvé, era o soberano. Então, Faraó, Moisés, fala para Faraó que você vai no nome do eu sou. O próprio Jesus, nós falamos, eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu ver o texto que eu quero que você abra. Não lembro. João 8:58. Jesus está diante dos judeus. Olha isso. Jesus está diante dos judeus. Estão perguntando quem é maior, quem não é. E ele fala o seguinte: antes, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu acho
incrível isso, porque a gente fala que ele é o verbo, mas o próprio Jesus aqui está falando, antes de Abraão existir, vocês nem sabem, gente, estava lá na criação, eu era o haja luz, eu era aquele que haja terra, haja firmamento, haja tudo, foi por meio de mim, antes de Abraão, você não pode imaginar, mas eu sou. E quando ele fala eu sou, querido, traz uma grandeza, traz uma grandiosidade. Então agora, volta lá para o meu texto, lá de Pedro, onde nós estamos? Me ajuda? Versículo 16. Mateus, é Mateus? Não. É Mateus 16. Mateus. Isso, bonitona. Mas vós, continua, quem diz que eu sou o próximo? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o... Querido, ele não falou tu és Jesus. Ele não falou assim, cara, você é o Jesus, você é o mestre, você é aquele que a gente segue, você é... Não, queridos, Pedro fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Foi a primeira vez que um homem fala que ele é o Cristo. Foi a primeira revelação aos discípulos que um homem fala assim, ó, você não é simplesmente 100% homem, a gente acredita que além de ser o Jesus de Nazaré, você também é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Aí Jesus fica impactado, falando, nossa, meu Deus do céu, o que foi isso? Próximo. Então Jesus lhe afirmou, Pedro do céu, você nem sabe o que aconteceu com essa frase tua. Ele fala, bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está... Jesus olha para Pedro agora e fala assim, Pedro não, fala Simão Bar-Jonas. Não foi a tua sabedoria, não foi carne ou sangue, mas essa revelação foi o meu Pai que está no céu. Por isso que eu falo que Jesus a gente conhece, Jesus a gente estuda, Jesus você pode vir receber, mas a revelação do Cristo é somente pelo Espírito Santo, por revelação do meu Pai que está no céu. E é esse o propósito do meu culto, querido, não tem outro. É adorar Jesus, mas que a gente possa ter uma revelação do Pai que está no céu, do tamanho do Cristo que eu e você serve. Agora deixa eu te falar um negócio. Simão Bar-Jonas, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque eu acho isso incrível. Bar é um prefixo grego que significa filho. Então está falando Simão Bar-Jonas significa filho de Jonas. Entenderam isso? Toda vez que usava Bar na Bíblia, o pastor Alexandre pregou ontem sobre o cego Bar. Como que chamava o pai do cego então? Vocês são inteligentes demais. Nossa, eu fico admirado. É muita inteligência. Glória a Deus, que igreja maravilhosa. Chama Timeu, querido. Por quê? Bar-Timeu. Bar é o prefixo de filho. Timeu é o nome do pai. Entendeu? Era comum, igual a gente é Júnior. Quem que é Júnior? Por quê? Porque é o nome do pai, só que no final a gente coloca Júnior, né? Lá era Bar, o nome do pai. Então era Bar-Timeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Amém? Volta para o texto. Nós vamos para Jesus agora, lá no Getsemane. João 18, versículo 4. Presta atenção. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu. O que responderam? Quem que eles foram buscar? Diga a Jesus o Nazareno. Vamos lá. Quem assistiu The Chosen, a última série, estamos bem nisso aí, entendeu? Jesus está lá no Getsemane com os discípulos, né? Está lá. Aí o povo vai, o próprio Jesus vem, porque ele sabia. Diz o texto que Jesus já adiantou, Jesus já foi na frente. E quando ele chega lá, e aí vocês estão procurando quem? Jesus, o Nazareno.
Queridos, Jesus estava conversando com os guardas, com os discípulos, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, não estava o texto aqui? Então Jesus falou com eles, quem que você procura? Jesus Nazareno, sim ou não? Está acontecendo alguma coisa sobrenatural? Fala não. Vai que eu mudo, querido. Timeu foi muito difícil. Me ajuda aí. Jesus está conversando, Jesus está tendo um diálogo com os guardas, está todo mundo querendo prender ele. Diz o texto que Jesus adianta, senta e fala assim: e aí, tudo bem, boa noite, quem que você está procurando? Nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Próximo versículo. Quando, pois, Jesus lhe disse, vamos mudar aqui, de novo aqui eu ia colocar o eu sou com letra maiúscula, só que aí está sou eu. Mas eu quero colocar para você entender. Quando, pois, Jesus lhe disse, eu sou, eles recuaram e caíram por... Olha que coisa incrível. Eles estão conversando com um homem e não acontece nada. É Jesus de Nazaré, está ali. Quem que você busca? Tudo bem, tudo bem. Você está bem, estou bem. Está frio hoje, está frio. Você veio buscar quem? Nós viemos buscar Jesus de Nazaré. Mas não era Jesus de Nazaré, um homem 100% natural, que iria morrer no nosso lugar. Quem iria morrer no nosso lugar era esse homem natural, porque ele precisava ser homem, mas tinha que ser o grande eu sou, tinha que ser o Cristo, tinha que ser o Messias, tinha que ser aquele que tem todo o poder. Então Jesus agora ele fala assim, ó, eu sou. Queridos, eu fico imaginando, para mim eu acho que foi uma bomba de glória. Foi assim, ó, agora eu vou abrir os olhos de vocês, agora o meu Espírito vai revelar quem eu sou, a grandeza do meu nome, com quem que vocês estão falando. A hora que ele fala, eu sou, queridos, aqueles guardas, eles caem por terra. Ele não deu murro, ele não deu espadada, ele falou, eu sou. Olha a grandeza do nome do Senhor. Olha a grandeza do teu Deus. Agora está todos os guardas caídos, todos os guardas no chão. Jesus poderia, se fosse você, né, querido? Partiu, você correu, fugiu da cruz. Não me pega nem na banguela. Por que Jesus não fugiu? Porque esse era o lugar dele, a vontade dele, o motivo pelo qual ele veio, sendo Deus, sendo grandioso, sendo todo poder, sendo eu sou antes de Abraão, criando todas as coisas. Ele não mediu esforço, não, muito pelo contrário, se esvaziou em forma humana e veio para passar por esse período, por esse tempo, por esse processo, para ser entregue nesse momento no meu e no seu lugar. Sabe, às vezes eu fico pensando, me colocando, né, na cena, no momento, no lugar, imaginando aqueles guardas caídos por terra, e os discípulos olhando, falando, é a nossa hora, e Jesus, não, eu estou aqui nesse lugar, eu vim para isso, é esse lugar que eu quero estar. Deixa eu continuar aqui. Agora ele chega para Pilatos, Mateus 27, 17. Jesus é levado para Pilatos, soldados levantam, entendem a revelação de quem é o Cristo. E agora Pilatos 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado o... Vamos entender. Agora, Jesus está com Pilatos. E agora, a frase que Pilatos faz, sem ele imaginar que ele estaria tremendamente sendo usado por Deus, é, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou, não fala Jesus de Nazaré, mas fala Jesus chamado Cristo. Agora vamos lá. Barrabás, Bar
significa filho. Abba significa pai. Pilatos, ele está falando o seguinte: vocês querem que eu crucifique esse filho de um homem natural? Vocês querem que eu crucifique esse homem que é falho, que é pecador, que representa um filho de um Abba, de um pai natural, de um pai humano? Ou vocês querem que eu crucifique o Jesus, o Filho de Deus, que é chamado Cristo? Nessa hora, queridos, quando o povo fala, mata Jesus, solta Barrabás, Barrabás significa, eu e você, nós somos um filho de um pai terreno. Eu e você, nós somos um filho de um homem natural. Eu e você, nós somos um homem normal, pecador, falho, que tem todos os motivos para nós estarmos naquela cruz, sermos condenados pelas falhas, pelo pecado, pelos erros, por tanta coisa ruim que nós, com a nossa natureza, nós somos. Mas Pilatos ali, ele está fazendo uma troca, ele está falando, quem que vocês querem que mate? Esse filho de um homem ou esse filho de Deus? Então você conhece a história. Jesus, ele vai para ser crucificado, toma o meu lugar, toma o seu lugar. A equipe está aí atrás? Pode entrar, gente. Coitado, eles ficam ali. Vai para vocês acharem que eu estou acabando. Não olha para a equipe não, presta atenção aqui em mim. Queridos, entenda porque isso é grandioso. Isso é grandioso. É a motivação. A motivação não, é um motivo pelo qual você está aqui nessa noite. Nós só estamos aqui nessa noite porque um dia foi substituído um filho de um homem natural por um filho de um Deus tremendo, poderoso, que ama demais eu e você, a ponto de entregar o seu próprio filho no lugar, a ponto desse Deus maravilhoso pegar e falar assim, ó, todo o peso, toda a culpa, toda a dor, toda a maldição, toda a injustiça, todo o sangue, tudo aquilo que eles precisavam pagar como homem, você que vai pagar no lugar deles. Então agora esse homem que é 100% homem, mas também que é 100% Deus, ele vai e ele morre. Ele dá a sua vida como homem. Por que homem? Porque era um homem que precisava pagar o preço, porque a autoridade já tinha sido entregue para o homem, então precisava ser um homem. Somente um homem tinha o poder de remissão, somente um homem tinha o poder, a autoridade de pagar isso. Então Jesus, ele precisa vir como homem. Por isso que não poderia ser Miguel, não poderia ser um anjo. Poderia fugir, poderia, mas ele fala, eu não vou porque eu estou no lugar que eu vim para estar, e eu vou fazer isso com toda a força do meu ser, porque eu sou o homem que vai pagar toda maldição sua, querido, minha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é Deus, se você sabe, escute isso, atenção aqui. Se você sabe que você vai ressuscitar no terceiro dia, você fica tão triste assim? Você fica tão desesperado assim? Diz o texto, querido, que deixa eu achar, Mateus alguma coisa, eu não lembro, que fala, Mateus 26, 38, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Está desligado o violão? Pronto. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Querido, Jesus agora ele está numa tristeza, você conhece, ele entra naquele momento de dor, naquele momento de desespero. Agora eu te pergunto, ele conhece todas as coisas, ele é Deus, ele sabe que ele vai ressuscitar daqui 3 dias. Por que essa tristeza? E eu acho isso incrível, porque o pecado faz separação, sim ou não? Agora Jesus ele está entrando no lugar que ele está carregando o meu e o seu pecado. Jesus agora ele está entrando no lugar que ele está carregando a minha e a sua culpa. Jesus ele está entrando no lugar que ele está pegando tudo aquilo que é
aflição, erro, pecado, injustiça, maldição, tudo aquilo, toda a legalidade do diabo, tudo aquilo que tem autoridade, Ele está colocando sobre ele, e ele também é homem, e como homem, Deus não faz injustiça. Deus precisa falar assim: filho, então essa hora que você está carregando isso, há uma separação entre mim e você. Esse momento, essa tristeza de alma, essa dor, agora, porque filho, eu vou precisar olhar para lá, porque você está cheio de pecado, é um pecado que não é seu, é um pecado que você não merece, é um pecado que você não cometeu, mas é um pecado que vai trazer libertação e salvação de todo o povo da terra. Quando Jesus, Ele está ali, naquele momento de dor, Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ei, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Toda vez que Jesus fala com Deus, Ele fala: Abba, eu sou um com o meu Pai. Vocês têm que orar assim: Pai nosso, porque onde eu estiver, o meu Pai também está. Em todo o texto, em todos os evangelhos, você vai ver Jesus se referindo a Deus como Pai, porque Ele é um com o Pai. Mas chega nessa hora que Ele está cheio de pecado, então agora Ele não fala Pai, Ele fala Deus meu, porque nessa hora Ele é o homem, Ele é aquele que está carregando a minha e a sua dor, o meu e o seu pecado. Ele é aquele Deus que é grande, é poderoso, é aquele Deus que desde o início fez todas as coisas, mas nesse momento Ele está carregando todo o sentimento da terra, toda a culpa, por causa de amor a mim e a você. Escute bem, quem recebe a revelação do Cristo, da grandeza de Deus, não quer ficar um minuto fora da presença do Pai. Eu vou repetir, para Jesus doía muito, porque Ele nunca ficou em toda a eternidade longe do Pai. Para Jesus doía muito, porque Ele sempre foi um, sempre esteve com Ele, sempre esteve ali. Por isso que quanto mais eu e você entendemos isso, quanto mais a gente conseguir enxergar esse avião de perto, queridos, quanto mais a gente conseguir escutar esse barulho da turbina, quanto mais a gente conseguir ver essa grandeza de Deus, menos longe você vai querer ficar, sempre você vai querer estar perto, você não vai querer afastar, você não vai querer pecar, você não vai querer decepcioná-lo, porque você sabe quem é o Deus, você sabe o tamanho do seu Deus, você sabe a grandeza dele, mesmo ele sendo o Criador de todas as coisas, mesmo a água cabendo na mão dele, mesmo ele sabendo o nome das estrelas todas, mesmo sabendo que todos os fios de cabelo que você tem, ele se esvaziou, ele não, queridos, ele quis ser massacrado, cuspido, sofreu todas as dores por causa de mim e por você. E quando a gente enxerga isso, querido, não justifica a gente continuar com a vida longe da presença dele. Eu queria que você colocasse de pé, por favor. Você pode declarar esse nome que tem toda a autoridade.
Aguenta aí que nós vamos voltar no 12. Queridos, quando o cego Bartimeu, que o pastor Alexandre ministrou ontem, ele estava gritando. Quem lembra o que ele estava falando? Fala assim, ó: filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala de novo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, ele é um cego, ele é uma pessoa que está ali precisando de uma cura física. Fala assim: ele era cego. Todo mundo está andando e está procurando Jesus de Nazaré. Entenda isso. Todo mundo está atrás do Jesus de Nazaré. Todo mundo está: onde que está Jesus? Onde que está Jesus? Onde que está Jesus de Nazaré? De repente ele começa a escutar um clamor lá do meio: filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu falo: ué, essa revelação é diferente. Ele não está enxergando só o Jesus, ele está enxergando o Cristo, aquele que viria da descendência de Davi. Ele está enxergando alguém diferente. Agora, queridos, quem enxerga o Cristo não fala assim: ó, eu preciso enxergar. Não, ele fala assim: ó, tem compaixão de mim. Quem enxerga o Cristo fala assim: ó, tem misericórdia de mim, porque eu sei o tanto que eu sou falho, eu sei o tanto que eu sou pecador, eu sei o tanto que eu necessito da tua graça, eu sei o tanto que eu necessito da tua presença. Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, para tudo que eu vou lá. E Jesus olha para ele e fala assim: ó, a tua fé te salvou. Mas eu te pergunto, ele está precisando de cura ou de salvação? Ele gritou por causa da cura ou por causa da salvação? Ele pediu, foi a cura ou foi a salvação? Na verdade, se você olhar o texto, querido, para você entender melhor, Jesus fala: o que você quer que eu faça? Ah, que eu volte a ver. Então Jesus fala: a tua fé te salvou. Ele fala que eu volte a ver, mas ele fala: a tua fé te salvou. Presta atenção, porque toda vez que você consegue enxergar a grandeza de Deus, toda vez que você consegue enxergar o Cristo, toda vez que você consegue enxergar o Messias, o Salvador, aquilo que vai ser a primeira atração do seu coração é: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sempre Deus primeiro vai trazer salvação, querido. Toda vez que você enxergar a grandeza de Deus, aquilo que Deus vai trazer para a tua vida é compaixão. O que o cego está falando é: Senhor, eu preciso acessar o teu coração. Senhor, tem compaixão de mim. Deixa eu entrar no lugar do teu coração. Deixa eu conhecer um pouquinho mais do Senhor. Deixa eu viver aquilo que o Senhor... Eu creio em tudo aquilo que o Senhor é. Eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem. Deixa eu experimentar disso. Como nosso Deus é incrível. Depois da salvação ele fala: seja curado, né? E ele recebe, e diz o texto que ele passa a ver, que ele volta a ver. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça, porque a minha oração, queridos, eu sei que você talvez já tenha recebido, confessado até Jesus, conhecido Jesus. Talvez você tenha vindo nessa igreja, outra igreja, ou não, talvez é a primeira vez que você está aqui. Mas o meu apelo hoje é outro. É você que entendeu que... Você que entendeu não, querido, é você que o Espírito Santo revelou a grandeza desse Cristo no seu coração. É isso. É você que entendeu através do Espírito Santo, porque isso é o meu Pai que está no céu que faz. Isso é o Espírito Santo que faz. A gente pode vir, pode estar na igreja, pode frequentar a igreja, mas a revelação da grandiosidade do Cristo é somente o nosso Pai que está no céu.
E talvez hoje seja um dia de você, assim como Pedro, falar assim: ó, eu quero falar que tu és o Cristo na minha vida. Eu quero falar que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que minha vida, assim como foi o cego Bartimeu, filho de Davi, eu quero que o Senhor mude a minha história. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, muda a minha história, deixa eu acessar um lugar no seu coração, deixa eu conhecer o Senhor um pouco mais, deixa eu viver de uma maneira diferente no Senhor. Talvez a tua visão era um aviãozinho longe, e hoje você vai sair daqui sentado na primeira poltrona do avião, escutando a turbina, vendo as aeromoças, vendo o passear dos anjos, sabendo que o Deus é grande, que o Deus te escolheu, que o Deus te chamou, que o Deus tem planos e propósitos para a tua vida. Se você tem esse entendimento e essa vontade, eu quero orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente. Se você que talvez ainda acha que Jesus, você só conheceu Jesus, mas não o Cristo, eu queria que você viesse. Talvez você via muito longe, quase não escutava, mas você entende que é necessário você entrar nessa grandeza, e é o Espírito Santo que revela, querido. Talvez você queira confessar esse Jesus, esse Cristo, esse Messias como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito, eu oro para que o Espírito traga essa revelação no teu coração. E se isso é nesse dia, nessa hora, eu quero muito orar com você. Queria muito que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Bora, Jesus. Faz, Deus. Espírito Santo, que o temor do Senhor venha nesse lugar. Pai, que a revelação da tua grandeza, do nome que está acima de todo nome, Pai, o nome que está acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. As correntes que suportam escutar o teu nome, não há cadeia que resista ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governar e faz as correntes que suportam escutar o teu nome.
sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida, e nem a morte pode te vencer. Chamar teu nome traz tua presença, o nome sobre todo nome. Na enfermidade o teu nome é cura, na escassez teu nome é sustento, e na fraqueza o teu nome é força, o nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida, e nem a morte pode te vencer. Chama teu nome traz tua presença, o nome sobre todo nome. Faz as correntes que suportam escutar o teu nome. Não há cadeia que resista ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governar. Presta atenção, queridos, eu quero que você saia com essa verdade no seu coração. Tem um nome sobre todo nome. Tem um nome sobre todo nome, que está dentro do seu coração, que mora com você. Então toda vez que você olhar para a enfermidade, para as correntes, para as lutas, para a opressão, para a tribulação, para as dificuldades, você vai lembrar: tem um nome sobre todo nome, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que conhece a minha vida, que conhece a minha história, e é só eu clamar o nome de Jesus, que Ele tem todo o poder. Amém? Amém? Levanta a sua mão, fala assim: Senhor Jesus, eu quero declarar o teu amor, a tua grandeza sobre a minha vida, que eu possa, através do Espírito Santo, ter a revelação de quem tu és, o Cristo, o Filho de Deus, que essa verdade possa estar todos os dias da minha vida dentro de mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar um minutinho. Aleluia. Querido, que você guarde essa palavra, mas bem guardada no fundo do seu coração, porque volto a te falar, a tua caminhada cristã depende da revelação que você tem da grandeza do Cristo que você serve. Quanto maior você o enxergar, maior vai ser a tua intimidade, a tua caminhada, o teu temor, a tua aliança, o teu amor, a tua obediência. Eu oro para que essa igreja tenha uma revelação poderosa. Sabe, as músicas que nós cantamos hoje é toda falando da grandeza do amor de Deus, da grandeza do nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Você pode repetir isso? Fala: Ele tem todo o poder. Aleluia. Queridos, rapidinho os recados. Temos os nossos GPS, culto quinta, culto sábado que vem do Ative. Domingo nós temos o culto especial. O EBD nós vamos começar em setembro, ok? Já conversamos, alinhamos pastor Lucas, pastora Lu. Nós vamos voltar depois do encontro, então vocês já se preparem. Próxima semana nós vamos ter um encontro. As vagas concluídas, encerradas, queridos, já estamos com lista de espera. E nós vamos fazer outro em novembro. Então você que não fez agora, você já deixa teu nome para você fazer em novembro, que vai ser poderoso.
Amém? Mas nunca encerramos tão antes assim. E então fico feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. Vai ser poderoso. Pessoal que vai servir, escute bem, você precisa dar o seu nome na secretaria. Nós temos também vagas limitadas, mas queria muito que a equipe que for servir estivesse orando, jejuando. Nós estamos, você igreja, todos os dias, nós estamos no propósito do mês de agosto todo. Nós continuamos aqui toda manhã, das 5h30 às 6h30, nós estamos orando, um tempo de oração. Você é convidado. Nós estamos jejuando cada dia entendeu? Você que quer fazer, querido, faça um jejum em adoração, em santificação ao Senhor. Mas o mês todo nós estamos nesse propósito de oração, de jejum, de adoração. Então queria que você não desanimasse não, você estivesse aqui firme orando. Amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar essa noite e eu estiver vivo, amanhã às 5h30 eu vou estar aqui, em nome de Jesus, orando junto com quem tiver. Amém? Mais algum recado? O bazar, nós temos o bazar, temos o grupo do batismo, vai ser o final de setembro, tá, queridos? Você que quer batizar, você que ainda não batizou, faça a sua inscrição. Querido, não, é só fazer inscrição para a gente estar no grupo e estar dando informações, ok? Nós temos um grupo de Zap também, do batismo, do encontro. Agora, chegando próximo, eu quero trazer algumas orientações. Mas o bazar vai ser dia 6 de setembro, é um bazar em prol dos ministérios, para ajudar. A pastora Ana, junto com a equipe dela, está na frente conduzindo isso. Você que pode ajudar, querido, ofereça ajuda, vem falar. Muita gente que vem no dia, então a gente precisa de gente para todo lado. Os obreiros, o pessoal aí, posso servir para estar ali ajudando, fiscalizando, ajudando. Preciso de vocês, ok? Temos também a inscrição do Semear, já está aberta agora para o próximo módulo. Ajude aí a divulgar para as gestantes. Depois vamos ter das crianças, depois a pastora Lô coloca no grupo, mas também é importante. Amém? Esqueci algum recado? As visitas, pastora Cris já está entrando, querido, glória a Deus, né? Tem sido poderoso, mas você que quer, que precisa e gostaria, só passar na secretaria ou depois do culto, agendar. Nós temos uma equipe, ok? Para estar indo orando, visitando. Então, se você assim deseja, tem aí uma equipe apta de homens e mulheres de Deus para estar aí te ajudando. Pessoal da oração, vamos colocar de pé? Você que precisa de uma oração, não vai embora não, sem receber uma oração. Qualquer que seja o motivo, terminando o culto, vem aqui. Essa equipe está pronta para orar por você. Amém? Levanta a tua mão. Fala: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Eu entrego a minha semana, a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu coração diante do Senhor. Me abençoe, que o Senhor conduza todos os meus passos, que os teus anjos estejam comigo, que eu tenha uma semana vitoriosa, abençoada, de alegria, de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça essa vida que está aí do seu lado. Se ela não vai no GPS, você já chama. Se ela visita, você